Olá, irmãos. Primeiramente, paz em Cristo. Hoje faremos a quinta aula e a última aula dessa jornada da Epístola de Romanos. Vamos agora para a parte prática, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11 foi doutrina, e agora vai vir exatamente a parte prática. A parte que Paulo exatamente ele agora vai nos ensinar, né? Nos mostrar que aquilo que foi exatamente ensinado, passado, agora deve ser vivenciado, né? Então essa aula está um pouco diferente porque está sendo gravada, mas estamos aqui juntos, com o mesmo coração de podermos aprender mais com a palavra do nosso Deus. Mas antes de iniciarmos essa trajetória, gostaria de chamar todos para uma oração e nos concentrarmos, né, focarmos na mensagem de Paulo, a mensagem da Epístola de Romanos. Oremos então. Senhor nosso Deus amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, por sempre, Pai, derramar sua misericórdia por nossas vidas, Deus. Obrigado pelo seu imenso amor. Obrigado por Jesus, teu único Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, Deus. Obrigado pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, Pai, que nos guia, que nos orienta a sempre fazermos a tua vontade. Obrigado por esse momento aqui. Nos ajuda, Pai, a ouvir a tua palavra com profundidade. E assim, Pai, cada vez mais e a cada momento nos aprofundarmos e com o coração cheio de alegria ouvirmos a tua palavra santa, o teu evangelho, Deus. Muito obrigado por tudo e em nome de Cristo eu oro ao Senhor e agradeço. Amém. Bem, meus irmãos, nós iremos agora para a quinta aula. E na quinta aula nós vamos falar de um contexto ainda referente o que foi dividido, né? Doutrina e prática, né? Então a doutrina nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 11 e a parte prática do capítulo 12 ao 16, né? O capítulo 16 é mais a questão da saudação, né? Também Paulo ele deixa algumas mensagens, ele faz recomendações. Então, nisso a gente vai concluir exatamente os 16 capítulos da Epístola de Romanos, tá certo? Então a gente vai vir aqui relembrando um pouco sobre a parte de justificação, né? A fonte, Deus e sua graça. A base, né? Cristo e sua cruz. E o meio, a nossa fé. Como está em Romanos 3, né, do 21 ao 26, a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. Então, nessa quinta aula, meus irmãos, nós vamos ver do capítulo 12 ao capítulo 15 a parte da aplicação, a parte exatamente da prática, né? Que Paulo, exatamente do ensino, da doutrina, do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, vamos iniciar aqui. Eu trago para nós dois aspectos bastante importantes, né? Que uma das características marcantes do ensino de Paulo é que ele sempre relaciona doutrina e dever, fé e conduta. E dentro desse contexto, vou trazer para nós dois aspectos importantes. O primeiro, né, que há uma integração entre credo e conduta, enfatizando tanto as implicações práticas de sua teologia, como fundamento teológico de sua ética, né? Paulo ele traz isso para nós, né? Essas implicações práticas, né? E o segundo ponto é sobre a orientação ética de Paulo. Tem a ver com inúmeras vezes, né, em que ela se refere, seja direta ou indiretamente, aos ensinos de Jesus. É nisso que nós vamos ver. Então trago para nós que um aspecto importante que nós vamos ver do capítulo 12 até o capítulo 15 são relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus, né?
Gostaria de compartilhar com vocês Romanos 6, versículo 11. Dessa primeira parte sobre a integração entre credo e conduta, né? Enfatizando tanto as implicações práticas, como eu falei anteriormente. Em Romanos 6, versículo 11, Paulo diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo nos chama de uma forma bem convicta de que, estamos mortos para o pecado. Foi essa mensagem que ele quis trazer exatamente para os judeus e os gentios. Estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus, né? Então ele traz para nós mudança, né? Ele traz para nós que agora vocês são uma nova pessoa. Então, essa convicção é para exatamente voltarmos a nossa mentalidade para essa nova vida em Cristo Jesus, né? Estamos mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo. Então, ainda seguindo esse aspecto, né, da integração entre credo e conduta, Romanos 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereceram em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Paulo mais uma vez nos chama para sermos racionais, de prestarmos o nosso culto, adoração, louvor ao nosso Deus de uma forma racional, de uma forma consciente. E ele diz, ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. De uma forma espontânea, de uma forma alegre. E entendermos que a misericórdia de Deus é que agora está sobre nós, né? Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ainda seguindo esse aspecto de credo e conduta, Romanos 12, versículo 5, diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo agora traz aqui sobre unidade. Essa nova vida nos traz sobre exatamente em vivermos em comunhão, formamos um corpo, e que cada membro está ligado a todos os outros. Relacionamentos, né? Nós vamos ver que Paulo aqui, durante esses capítulos, do 12 ao 15, ele vai sempre trabalhar exatamente sobre, nessa nova vida, nesse novo contexto de vida, relacionamentos, primeiramente com Deus, né, uns com os outros, com o Estado. Então a gente vai ver muitos pontos e muitos aspectos relacionados a exatamente sobre unidade, né? Formarmos um corpo e que cada um está ligado a todos os outros. E isso é muito importante porque traz para nós agora uma ideia nova sobre estarmos unidos, não estamos sozinhos, estamos ligados, né? E isso traz exatamente união, isso nos traz conforto, isso nos traz segurança. E é isso que Paulo estava passando exatamente, né, para os irmãos, tanto judeus quanto gentios. Paulo, no capítulo 12, versículo 19, ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente vê mais um ponto de Paulo agora trazer uma nova perspectiva, né? Porque o nosso coração é exatamente enganoso, né? Então Paulo traz exatamente sobre a questão de não se vingar e sim confiar em Deus, né? Saber que Deus é a nossa fortaleza, saber que Deus soberano, ele fará e faz o melhor para nossas vidas, né? Quer que eu traga um ponto importante, meus irmãos? É que uma das características marcantes
do ensino de Paulo é que ele sempre relaciona, como eu falei logo no início, né? Doutrina e dever, fé e conduta. E, consequentemente, assim, como em algumas outras de suas cartas, aqui em Romanos, no capítulo 12, ele passa da exposição para a exortação, do evangelho para o discipulado cristão cotidiano. Ou seja, Paulo ele vai mostrar exatamente que aquilo que foi ensinado, a doutrina, ela tem que ser exatamente vivenciada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Porque ela é integrada, né? Doutrina e prática são integrados, né? E isso vai nos reportar um ponto importante sobre santidade, né? Santidade, de podermos estar exatamente vivenciando a santidade, passando por esse processo, né? E por que falando exatamente sobre integração? O primeiro, né, que a gente pode entender é que ela integra, né, a questão exatamente da conduta, né, enfatizando tantas implicações práticas de sua teologia, como a gente viu logo no início, como um fundamento teológico da sua ética, né? Então, Paulo deixa bem claro que a ética, né, ela deve estar pautada e fundamentada exatamente em quê? Nos ensinos de Deus, né? Na prática da palavra, né? Não é à toa, né, que ele diz, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, a gente vai ver mais um aspecto importante em Romanos 14, versículo 15. Ele diz, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está atingindo por o amor. Você já não está agindo por amor, na verdade. Desculpa. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu, né? E aí ele está trazendo um aspecto novo sobre a responsabilidade individual. Ele está trazendo mais também sobre o aspecto mais importante, né? A tua conduta, né? Pautada no amor, né? Nossa conduta deve ser pautada no amor, né? De pensar no outro, né? De poder exatamente proporcionar ao outro um bem-estar, de proporcionar ao outro um ambiente agradável, né? De trazermos exatamente a comunhão, como nós vimos anteriormente, né? Um só corpo. Quando ele chega exatamente em Romanos, capítulo 14, versículo 9, ele diz, por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E aí Paulo traz um ponto importante. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso sumo sacerdote. Então, Cristo sendo o nosso Senhor, nosso sumo sacerdote, a nossa vida, o nosso cotidiano, deve ser pautada exatamente nos ensinos de Cristo, nos exemplos de Jesus. Termos Cristo como nossa referência. E sobre o segundo ponto, sobre a orientação ética, né, de Paulo, que nós vimos, né, que tem a ver exatamente com inúmeras vezes que ela se refere, essa orientação ética, seja direta ou indiretamente, aos ensinos de Jesus. Então venho aqui e trago para nós citações de Paulo na Epístola de Romanos, né, e a gente vai ver algumas mensagens de Jesus, né? Então, Romanos, a gente vai ver exatamente esse paralelo, né? Das citações de Paulo em Romanos, das citações de Jesus no livro de Lucas, de Marcos, de Mateus, né? Eu trago a primeira, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Paulo diz assim, abençoe aqueles que o perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 28 diz, abençoe os que amaldiçoam.
Então a gente vai ver que Paulo ele vai começar exatamente a citar, né? A sua orientação ética está pautada nos ensinos de Jesus. Então esse paralelo, né, do que Paulo está citando em algumas cita, na verdade, em Romanos, e trazendo as palavras e os ensinos de Jesus, a gente vai ver exatamente isso, né? Que as orientações éticas de Paulo está fundamentada, alicerçada nos ensinamentos de Jesus. Outra passagem que eu trago para nós é Romanos 12, versículo 17. Paulo diz: não retribua a ninguém mal por bem. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 39, diz: não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Cristo traz um novo padrão, né? Um padrão exatamente de você não retribuir o mal com o mal, né? E aí Paulo ele cita, né? Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Mais uma citação está em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Paulo diz: dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Jesus Cristo em Marcos, né, capítulo 12, do 14 a 17. Essa passagem é muito conhecida nossa, né? Perguntaram: devemos pagar ou não os tributos a César, né? E aí Cristo foi bem simples e bem categórico, né? Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus, né? Então, cada coisa nós devemos prestar exatamente a nossa honra. Se for a Deus, ser exatamente a Deus, né? Se for ao Estado, aqui que ele estava falando exatamente Jesus, né? Dê a César, né? As autoridades relacionadas ao Estado, dê ao Estado o que é do Estado e dê a Deus o que é de Deus, né? E Paulo ele coloca, né? Se for imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Dê a cada um o que lhe é devido, né? Mais uma vez, né? A ética de Paulo, a orientação de Paulo, pautada aos ensinos de Jesus. Mais uma passagem exatamente sobre esse paralelo está em Romanos 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois por aquele que ama seu próximo, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Jesus em João 13:34, né? Amem-se uns aos outros, né? E assim cumprirá toda a lei. A gente vai ver mais uma vez, né? Paulo trazendo exatamente os ensinos de Jesus, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, por entendermos que somos um corpo ligados uns aos outros e que o amor, né, ele deve exatamente prevalecer em nossos corações, né? E ele diz, ó, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Por fim, eu trago para nós Romanos 14, versículo 17. Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus em Mateus, capítulo 6, do 25 ao 33, só a gente vai ver alguns pontos. Jesus aqui ele está exatamente falando, né? Não se preocupem, né, quanto ao que comer, ao que beber, mas busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
Então, meus irmãos, essas passagens que eu compartilhei com vocês é exatamente mostrando assim que a orientação ética de Paulo foi exatamente sempre fundamentada, sempre alicerçada nos ensinamentos de Jesus. Então, o que nós vimos aqui, meus irmãos, foram características, essas duas características gerais, né? E eu trago para nós, assim, aspectos importantes agora relacionados ao ensino de Paulo na parte prática. Ou seja, além dessas duas características gerais que nós vimos do ensino de Paulo, podemos observar as particularidades que ele se concentra referente aos nossos relacionamentos. E o primeiro deles é exatamente com Deus, né? Então, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereceram em... Perdão. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivermos essa nova vida nesse novo contexto, né, de um corpo, desse novo contexto de unidade, desse novo contexto sobre relacionamentos, Paulo vai exatamente exortar que, primeiramente, esse relacionamento deve ser com Deus. E ele deixa bem claro que não devemos nos moldar ao padrão desse mundo, mas deve ser um novo padrão, renovado pela nossa mente, através da palavra, através dos ensinos de Jesus, né? Para quê? Qual o objetivo disso? É para que possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só podemos comprovar, não, podemos sentir, né? Aproveitar todo o processo, aproveitar todo o ensino de Deus é quando começamos a colocar em prática no nosso dia a dia, a cada momento, em cada situação, em cada contexto de nossa vida. Renovado exatamente pela palavra de Deus. Sermos transformados, renovando a nossa mente. Então não existe mais agora esse padrão do mundo. É o padrão de Deus. É os ensinos de Deus. As orientações de Deus, né? E tendo Cristo exatamente como nosso exemplo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós vamos ver um ponto bem interessante, que Paulo, logo no início, né, Romanos 12, versículo 1, ele diz assim: Portanto, irmãos. Então, nós já vemos que as pessoas que Paulo, né, irá exortar, ele chama de irmãos, né? Então, numa análise anterior, em Romanos, do capítulo 9 ao 11, ele descreve o papel importante, né? Ele descreve o papel desempenhado por Israel e pelas nações na evolução no plano histórico de Deus. O desenvolvimento do seu apelo, agora, está relacionado à distinção também entre os ramos naturais e os ramos enxertados, de forma a sermos a família única de Deus, né? Ou seja, sermos o povo de Deus, santo, comprometidos, humildes, amorosos, conscientes.
Isso é um aspecto muito importante que Paulo começa a trazer, né? No sentido exatamente de que agora a prática, ela vai envolver exatamente tudo aquilo que a doutrina foi passada para nossas vidas, né? Então entendermos que somos agora a família de Deus, a família única de Deus, o povo de Deus. Então, a nossa mente renovada nos traz exatamente a maneira certa de viver santidade, de sermos comprometidos, de sermos humildes, amorosos e conscientes. E que podemos concluir, meus irmãos, a graça de Deus, longe de incentivar ou condescender, né, com o pecado, é a fonte e o fundamento de uma conduta íntegra. Paulo ele vai trazer outro aspecto muito importante nesse contexto sobre exatamente a misericórdia de Deus. E essa misericórdia nos trazer exatamente uma consciência, né, de que com certeza não devemos alimentar o pecado e sim combatê-lo. E devemos entender que exatamente a graça é a fonte e o fundamento de uma conduta íntegra. Então Deus nos chama a viver uma conduta íntegra, tendo como fundamento a graça, esse amor imerecido, né? De entendermos que nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. E como uma grande dádiva, ele traz para nós exatamente que o seu amor, ele é externado a cada momento em nossa vida. E entendermos que a nossa conduta, que a prática do ensino, da doutrina, né, deve ser vivenciada dia após dia, tendo como fundamento exatamente a graça, que ela é a fonte e o fundamento. Então entendemos que a nossa conduta nos faz exatamente mostrar que a nossa fé ela é vivenciada dia após dia, a cada momento de nossa vida. Então eu trago, meus irmãos, um resumo do capítulo 12, para nós entendermos sobre o aspecto que eu falei, né? Relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus. Logo nos primeiros 2 versículos, né? Nós vimos exatamente a nossa relação com Deus. Corpos sagrados e mentes renovadas. Já nos versículos do 3 ao 8 do capítulo 12, nossa relação com nós mesmos é o outro aspecto importante que Paulo traz. Ou seja, pensando nos nossos dons com moderação, né? Pensando nos nossos dons, como podemos servir, né, a esse corpo, como foi dito anteriormente, uns ligados aos outros, e como os meus dons, eles podem ser exatamente úteis, como eles podem trazer para toda a comunidade, para todo o corpo, né? Então, nossa relação com nós mesmos, né? Versículos do 3 ao 8. Já dos versículos do 9 ao 16, o aspecto agora já está relacionado à nossa relação uns com os outros. E que ingredientes nós podemos entender que está inseridos nessa nova relação, na nova relação uns com os outros. E eu vou citar alguns aqui para nós. Então, sinceridade, discernimento, afeição, honra, entusiasmo, paciência, generosidade, hospitalidade, boa vontade, simpatia, harmonia e humildade. Então são ingredientes que devem ser agora vivenciados na relação uns com os outros. Deus nos chama a esse novo padrão, a esse novo tipo de relacionamento uns com os outros, né? Porque ele é mais profundo, ele é mais envolvente, né? Envolvermos uns com os outros, né?
Então, esse é um aspecto muito importante, né, que eu achei interessantíssimo, né? Romanos 12, do 9 ao 16, sobre essa relação uns com os outros e entendermos que esses ingredientes é que vai exatamente trazer profundidade, né? Trazer um novo nível de relacionamento. E por fim, Romanos 12, do 17 ao 21, é nossa relação com os inimigos, né? Ou seja, não retaliação, mas serviço. Nós vamos entender exatamente que devemos servir, né? Mais do que a nossa senso de justiça, e ela existe em nós, mas entendermos que Deus nos chama a um nível mais profundo e vem exatamente a servidão. Um aspecto importante, né? E aqui eu trago outro resumo importante para nós do capítulo 13, 14 e 15. No capítulo 13, versículos do 1 ao 7, agora o aspecto relacionado é com o Estado, né? Ou seja, nossa relação com o Estado, que nos traz a uma mentalidade de uma cidadania consciente, de entendermos nosso papel como cidadão, né? Lembramos da passagem, né? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ensinado por Jesus, né? Então, a nossa relação com o Estado, uma cidadania consciente. Já em Romanos 13, do 8 ao 10, é a nossa relação com a lei, né? Mas de que forma a nossa relação com a lei? É entendermos que a lei se cumpre no amor ao próximo. De entendermos que Deus nos chama a esse novo nível de amar ao próximo, né? De que o cumprimento da lei está em nós amarmos de forma total, né? De uma forma prazerosa, de uma consciência, né? De uma renovação da nossa mente, de entendermos exatamente que a lei se cumpre no amor ao próximo, né? O novo nível de amor, né? Que Deus traz para nós. Já em Romanos 13, versículos do 11 ao 14, é agora a nossa relação com o tempo. De que forma isso, né? É vivendo entre o já e o ainda não, né? Vivendo o já, esse momento, né? Momento presente, o momento que estamos aqui, vivenciando todo esse contexto desse plano de Deus, perfeito, maravilhoso para nossas vidas. E o ainda não, o ainda que ainda está por vir, né? Processo, né? A doutrina da justificação, né? De entendermos exatamente que estamos nesse processo de santificação, vivendo aqui o já e o que chegará, o que virá, né? É a glorificação, o ainda não, que o ainda não aconteceu, mas que virá, que acontecerá com certeza em nossas vidas. Então essa relação de tempo também é muito importante, porque nos traz confiança, né? Nos traz fundamento, acima de tudo, na nossa fé, de que estamos vivendo aqui o já, nesse momento, nessa era, mas que virá outra era, outro momento, o futuro, a glorificação, um corpo incorruptível, sem mácula, sem mancha, sem pecado, né? Então eu trago, é interessante esse aspecto da relação com o tempo, em Romanos 13, versículos do 11 ao 14. E na parte de Romanos 14, versículo 1, até Romanos 15, versículo 13, Paulo traz outro aspecto muito importante, relacionando-nos com os fracos, né? Um aspecto importante que ele traz é a questão de aceitar sem desprezar, sem julgar, sem ofender, porque todos são filhos de Deus, né? Ele traz esse novo padrão de que
um julgamento, né? Então aqui a palavra julgamento, ela pode ter dois sentidos: o julgamento de você fazer uma análise de uma situação, né? E o julgamento de você realmente condenar uma pessoa. Então Paulo traz esse ponto exatamente desse de nos relacionar com os fracos e entendermos, né? De sem desprezo, sem julgamentos, sem ofensas, e o que deve prevalecer? O amor, né? Um amor que traga justiça, um amor que traga verdade, um amor que traga libertação, um amor que traz servidão. Então traz esse novo nível para nós, né? Sobre relacionamentos transformados segundo a vontade de Deus. Deixa eu ver um aspecto aqui importante agora nosso. Compartilhar. É o que nós vamos ver agora, meus irmãos. A parte final, né, de Romanos 16. A parte da saudação. Mas eu trago aqui dois aspectos importantes, né? Que até o momento, Romanos 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, trouxe a grande exposição, né? Paulo expôs, né, a doutrina de Jesus, trouxe o ensino, né? E agora, no capítulo 12 até o capítulo 15, né, ele traz a grande exortação, né? E dentro desse contexto nós vamos ver aspectos importantes. E um dos aspectos importantes é exatamente sobre a providência de Deus no ministério de Paulo, né? O que o ministério de Paulo foi, né? Que contribuição, né, o ministério de Paulo trouxe para a vida daqueles irmãos, né, dos judeus e gentios naquele momento, e que traz para nós também. Eu achei importante trazer esse aspecto. Então, Romanos 15, do versículo do 14 até o capítulo 16, ao versículo 27, nós vamos ver exatamente sobre esses aspectos, né? A providência de Deus no ministério de Paulo. E aqui a gente vê o seguinte, meus irmãos, que Paulo, ele quer certificar-se, né, de que eles entenderam bem a peculiaridade do seu ministério, né? E à luz disso, esclarecer a razão pela qual ainda não os visitou e anunciar o plano para fazê-lo em breve, né? Ou seja, Paulo ele foi impedido muitas vezes a poder visitá-los, né? Mas a gente vai ver exatamente aspectos importantes sobre isso. É o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Estou falando com vocês, mas estou exatamente vendo aqui os slides, né? Para poder exatamente seguir as orientações. Então, Paulo ele foi um apóstolo a serviço de Deus, né? E seu ministério trouxe umas características importantes para a nossa vida. Mas o ministério de Paulo, ele trouxe principalmente um aspecto importante de entendermos que o ministério de Paulo, ele foi um ministério sacerdotal. Romanos 15, versículos do 16 ao 17, Paulo diz assim: de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Paulo, de uma forma bem consciente, né? O dever, né, de proclamar o evangelho de Deus para os gentios, né? E por quê, né? Para que eles se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo.
E aí eu trago para nós um aspecto importante que Paulo, ele mesmo não sendo o fundador da Igreja de Roma, ele tem autoridade para ensinar os seus membros, em virtude do seu chamado especial, né? O ministério sacerdotal, somente pela graça de Deus, né? Para ser o apóstolo enviado aos gentios. Então, você veja que Paulo tinha uma missão muito, muito importante de tornar os gentios uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Trago aqui um aspecto importante, meus irmãos, que assim, embora os gentios fossem rigorosamente excluídos do templo de Jerusalém, e não lhe fosse permitido de forma alguma participar, né, no ofertório dos seus sacrifícios, agora, através do Evangelho, né, representado pelo ministério de Paulo, eles mesmos passam a ser uma oferta agradável e aceitável a Deus. Muito, muito, muito importante entendermos isso, meus irmãos. Que o ministério de Paulo, né, o ministério sacerdotal, tinha exatamente essa missão, né, de trazer os gentios, né, deles se tornarem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. E entendemos exatamente o quanto os gentios eram excluídos, né, pela sua forma de viver, né, pela sua forma de pensar. E aí a gente vai ver mais uma vez o quanto Paulo ele era consciente, né, do seu papel, da sua missão, do seu dom, né? Então vamos ver aqui mais um aspecto importante sobre o ministério de Paulo. O ministério de Paulo era um ministério poderoso. Romanos 15, versículos 18 ao 19a, né, primeira parte, Paulo diz: Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Interessante, né? Paulo, ele deixa claro aqui que pelo intermédio, né? Tudo que Paulo fez, né? Foi exatamente pelo intermédio de Cristo, né? Pelo intermédio da palavra e da ação. É interessante a gente perceber exatamente que Paulo ele traz esse aspecto pela palavra, pela ação, pelo ensino, pela doutrina, pela prática. E mais uma vez ele traz o objetivo, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Então nós vemos aspectos importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que primeiramente Paulo, ele descreve o objetivo do seu ministério, né? Que é exatamente de levar os gentios a obedecerem a Deus. O segundo aspecto importante, que Paulo ele se recusa a enumerar as suas proezas, né? Por isso que diz logo no início, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por intermédio, em palavra e em ação. Paulo, ele exatamente não quis falar das suas proezas, mas deixar Cristo que fosse exatamente falado, né? Que Cristo fosse exatamente mostrado, revelado, enaltecido, né? De que tudo que ele fez por intermédio de Cristo, tanto em palavras enquanto ação. Tanto em palavras e em ação.
com um objetivo, né? Que é exatamente levar os gentios a obedecerem a Deus. Em terceiro lugar, né, Paulo escreve o que Cristo realizou, né? Através exatamente de palavras em ação. Desde o encontro com Cristo, né? Que Paulo, sua transformação foi total. Uma renovação. E ele deixa bem claro que tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, não se comparava com o que ele sabia, qual o entendimento dele naquele momento, após o encontro com Jesus. Isso é um aspecto importante demais de Paulo. E em quarto lugar, né, o ministério de Cristo através de Paulo. Aí ele diz exatamente, se deu pelo poder de sinais e maravilhas. E por fim, o ministério de Paulo se dava por meio do poder do Espírito Santo. Se nós lermos toda a Epístola de Romanos, nós vemos exatamente quanto Paulo estava sendo divinamente, né, inspirado pelo Espírito Santo, né? O quanto ele estava sendo exatamente orientado pelo Espírito de Deus, né? Então deixa bem claro que o ministério de Paulo se dava por meio do poder do Espírito Santo. Então por isso que o ministério de Paulo é um ministério poderoso, porque era um ministério que dependia de Deus, que tinha seus fundamentos nos ensinos da palavra e da ação de Jesus Cristo. E o seu poder era por meio de sinais e maravilhas do Espírito Santo, o Espírito Santo que estava intercedendo. Por isso que Paulo tinha um ministério poderoso. Então, outro aspecto importante do ministério de Paulo é que era um ministério pioneiro. Romanos 15, e aí vem a segunda parte, né? 19b até o 22, Paulo diz o seguinte: assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Interessante que Paulo aqui, ele partiu de Jerusalém, né? Vai até Antioquia, da Síria, e daí mais para o norte e o oeste, passando pelas províncias da Ásia Menor. Essa é a trajetória de Paulo, né? Atravessando o mar Egeu e até a Macedônia. De lá segue para o sul da Acaia, depois rumo ao leste, atravessando novamente ao mar Egeu e via Éfeso, volta a Antioquia e a Jerusalém. Paulo ele tinha uma consciência de que precisava levar Cristo aos lugares que ainda Cristo não era conhecido, né? E ele deixa bem claro, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Então você veja que Paulo tinha a consciência que precisava ir a esses lugares. Precisava sair, né, de Jerusalém. Precisava exatamente visitar lugares onde Jesus ainda não era conhecido. E aí você vê exatamente o ministério pioneiro, né, que buscava exatamente levar a palavra através de Cristo, né, Cristo como referência, para esses lugares, né, para onde ele foi exatamente o que eu citei aqui, né, Antioquia, né, foi para o Mar Egeu, até a Macedônia. Então você veja o quanto Paulo foi pioneiro, né, o quanto o ministério de Paulo foi pioneiro. E aí eu trago para nós um ponto importante
que é os projetos da viagem de Paulo, né? Então, o plano de Paulo em visitar Roma, o plano de Paulo em visitar Jerusalém, o plano de Paulo de visitar a Espanha, né? Isso aí nós podemos ler, meus irmãos, em Romanos 15, do 23 ao 33. E Romanos 15, do 30 ao 32, Paulo pede que orem por suas visitas. E exatamente por quê, meus irmãos? Por todo esse contexto, né? De entendermos que Paulo estava pregando Cristo, né? Estava levando exatamente a palavra de Deus, né? Estava pregando o evangelho. Então, Paulo ia ter muitas barreiras, pessoas contra ele. Paulo sabia do perigo que a sua vida estava sendo, né? O risco de exatamente morrer, né? Mas Paulo ele foi com a convicção que tinha, com a certeza que tinha que precisava levar Cristo para os lugares que ainda não conhecia, a consciência que Paulo tinha que precisava ir até Roma, Jerusalém, Espanha, né? Exatamente de poder levar a palavra, de poder chegar até os gentios, de tocar no coração dos gentios, né? De mostrar exatamente as boas novas que era o Evangelho, tendo Cristo como fundamento. Então, os projetos da viagem de Paulo. Então, Paulo foi um homem que não parou, né? Ele seguiu, continuou seguindo, visitando, né? Ensinando, colocando em prática o ensino de Jesus. Então, ele trouxe todo esse novo aspecto, né? Mostrando exatamente que uma vida com Deus é uma vida que vai ser dinâmica, né? A vida com Deus é uma vida que vai ter vários desafios e que precisamos enfrentá-los, né? Com certeza Paulo sabia conscientemente do risco que estava tendo, mas ele tinha convicção maior de que Jesus precisava ser pregado, de que os gentios precisavam conhecer Cristo, né? E isso, Paulo mostrou muita coragem, né? E acima de tudo, uma dependência de Deus. Chegamos ao capítulo 16. Um apóstolo a serviço de Deus. Era isso que Paulo era. Então, o capítulo 16, meus irmãos, Paulo ele traz recomendações e saudações. Também ele traz advertências, mensagens, doxologia, né? Doxologia, que é exatamente na parte final de Romanos 16, do 25 ao 27, né? Onde Paulo ele conscientemente mostra o quanto ele entende a soberania, a grandeza de Deus, né? O culto, né? Que ele faz exatamente a Deus, né? De entender todo esse plano perfeito que Deus fez para o homem. Mas ele está aqui exatamente exaltando a Deus, né? Tendo a consciência que Deus é soberano, que Deus é pleno, né? Os atributos de Deus. E aí o capítulo 16, ele traz exatamente esses pontos, né? Paulo faz recomendações, Paulo faz saudações, mas ele também faz advertências, né? Deixa algumas mensagens, né? Porque quando falamos do ministério de Paulo, nós vemos Paulo como a figura central. Mas nós sabemos exatamente que Paulo ele foi muito servido, né? Houve vários irmãos que serviu. Se nós formos aqui exatamente elencar, ainda continuaremos ainda a poder nos aprofundar, né? No capítulo 16. Mas nós vemos que Paulo ele não estava sozinho, né? Eles tinham irmãos que o estavam servindo, ou de uma forma ou de outra, né? Ou estava escrevendo a carta, né? Ou estava servindo com alguma outra forma, ou seja, a prática, meus irmãos, né? Paulo estava exatamente vivenciando a prática do evangelho e mostrando para os gentios e para os judeus exatamente a prática, né?
o corpo, somos um só corpo, unidos uns aos outros. Então essa parte final, né, é uma parte de que Paulo ele faz recomendações e saudações, porque foi servido por muitos irmãos, né? E aí eu trago para nós a visão panorâmica inicial, né? Na primeira aula, que o alvo era judeus e gentios cristãos, né? O versículo-chave, Romanos 1, do versículo 16 ao 17. E o tema principal, né, da Epístola de Romanos, justificados pela fé. Não poderia deixar aqui de ler com vocês, meus irmãos, né? Romanos 1, do 16 ao 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem, meus irmãos, aqui concluo, né? A referência foi esse livro aqui, né? John Stott, um livro que eu recomendo e fui exatamente recomendado a lê-lo para poder fazermos aqui a Epístola de Romanos, né? Um contexto excelente que esse livro traz. E aqui, meus irmãos, eu concluo com o coração cheio de gratidão a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês. Obrigado, obrigado pela paciência. Espero que nossa relação esteja mais próxima, mesmo não conhecendo pessoalmente cada um, mas também trazermos a certeza que o plano de Deus é perfeito para nossas vidas. E estamos nele, inseridos nele. Somos suas famílias, somos a sua família. Fomos adotados como filhos. E aqui fechamos, meus irmãos, exatamente essa viagem da Epístola de Romanos, com o coração cheio de alegria. E se Deus quiser, até a próxima, com a nova viagem. Obrigado, meus irmãos. Paz, e que possamos continuar a nossa caminhada na fé, juntos, e irmos até o céu e chegarmos à glorificação. Obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz e até a próxima. Legal, pessoal. É interessante ouvindo o William aqui, parece que ele está de fato aqui com a gente, né? Verdade. Não, se não responder as perguntas agora, eu vou ficar decepcionado. Realmente, essa possibilidade talvez tenha que ser adiada. Eu já tenho agradecido o William, eu sei que ele gostaria muito de estar com a gente aqui hoje à noite, mas são os ossos do ofício, né? Ainda bem que aconteceu só na última aula, senão a gente teria problemas anteriores. Mas eu queria só aproveitar que a gente ainda está juntos aqui, e antes da gente abrir para algum comentário, algo que a gente possa encaminhar para o William, eu gostaria só de anunciar a próxima série que a gente começa na semana que vem, que vai ser uma série sobre o livro de Isaías. É um livro, provavelmente, o profeta mais citado no Novo Testamento. É uma série que a gente vai estar contando com a presença do John Oakes, né, que é um mestre da nossa família de igrejas. O Bruno tem trabalhado bastante com ele nessa série, então logo em seguida eu vou abrir para o Bruno até explicar um pouquinho melhor qual que é a ideia, mas gostaria desde já de estender o convite para que vocês possam estar aqui com a gente novamente a partir da semana que vem.
saindo aqui do Novo Testamento e voltando para o Antigo Testamento. Então, só antes da gente continuar, vou passar para o Bruno para ele poder explicar um pouquinho melhor, trazer alguns insights sobre essa série, e aí depois a gente pode voltar e terminar com Romanos. Legal, muito obrigado, Sergião. De fato, é muito especial esse movimento que a gente vai fazer. A gente está saindo de um estudo de um livro do Novo Testamento e a gente está indo agora para o Antigo Testamento no estudo de uma obra-prima, que é o livro de Isaías, um dos profetas mais citados também pelo próprio Jesus nos seus ensinos, no ministério, e a gente vai poder fazer essa conexão. Então é bacana quando a gente estuda, mergulha um pouquinho no Novo, depois a gente tira uma oportunidade para ir para o Antigo Testamento e a gente vai amarrando, né, as conexões que a gente vê na Palavra de Deus, que é algo maravilhoso. Então, esse livro de Isaías, a gente vai ter esse privilégio de estudar com o John Knox, né? Muitos de vocês o conhecem, ele é um mestre em uma das igrejas lá nos Estados Unidos. Ele já fez uma série para a gente que foi Hebreus, que foi uma série muito bacana para quem pôde participar, né? Viu quanta coisa a gente pôde aprender. E agora ele vai nos conduzir aí nos estudos de Isaías. A gente sabe que é um livro maravilhoso, foi escrito ali em torno de 700 anos antes do nascimento de Jesus, num contexto de julgamento das nações daquela época, incluindo Israel. E nesse momento traumático, né, de punição iminente, de exílio, Deus ele começa a fazer profecias do Messias que viria, para que num futuro de esperança uma nova aliança fosse feita através desse servo que viria representando Deus, a sua aliança, que sofreria pela humanidade, que faria tudo de um jeito que a gente jamais poderia imaginar. E tudo isso já está ali em Isaías, né, tanto tempo antes de Jesus vir. Então vai ser maravilhoso, convido todos vocês, convidem os seus grupos, de fato a gente vai poder aprender muito, vai ser uma série de 6 aulas que começa na quarta-feira que vem. Legal, Bruno. Obrigado. Irmãos, eu vou deixar aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, dependendo da pergunta, alguém aqui pode responder, ou senão a gente passa para o William. A gente só talvez não tenha oportunidade de trazer isso novamente, né? Mas então eu vou abrir, caso alguém queira fazer algum comentário, a gente ainda tem uns minutinhos. É o Bruno que vai traduzir o John Knox. Isso, sim, isso mesmo. A voz melodiosa e suave de Bruno Walkman. Não sei se isso é bom, se ajuda, né, ou se dá sono. Muito bom, muito bom. Clademir, você ia falar alguma coisa? Pois queria, não. na verdade, agradecer o William, né, o zelo, a dedicação, né, dele, poder expor essas aulas, né, muito interessante hoje ele colocando esse ensino para nós, né. Não, eu só queria levantar, né, quando ele falou sobre a conduta, né, que era pautada, né, a conduta que Paulo trouxe, né, era pautada no amor, né. Ele fala sobre uma vida pensando no outro, né? E também ele fala das citações, né? Várias citações aí. Ele fez as comparações, né? Onde Jesus falou e ele tirava como a plataforma de ensino, né? Paulo dava o segmento do que Jesus tinha falado, né? Então, renovando os padrões, né, que Jesus deixou em outras cartas, né? Então, achei muito interessante isso, né? Outra coisa que ele falou também é que Paulo ele era bem consciente do seu dever, né?
de levar a mensagem gentil. Então, tinha essa... Acho que ninguém precisava falar para ele, né? Não precisava cobrar dele, mas ele tinha uma consciência formada, né? Que ele precisava sair, que ele precisava ir, né? Então, é algo muito interessante, trazendo para os nossos dias, né? Ver como a gente... qual a visão que a gente tem da vida cristã hoje, né? Não é uma visão diferente, né? A gente sente na pele, a gente sente, né, nos nossos nervos aí de colocar isso em prática, né? Outra coisa que ele fala também é sobre que foi um ministério pioneiro, né, de Paulo, né? Então, ou seja, ele levava um ensino lá, era novidade, né? Não tinha ninguém que estava ensinando aquela prática de vida, né? Fala, puxa, quanto impacto isso não causava, né? Onde ele chegava e fico pensando nessas coisas, né? E o quanto isso nós podemos causar esse impacto com nossas vidas, transformada também, deixando esse Espírito Santo transformar nossas vidas e o quanto a gente podemos desfrutar, né, trazendo esse padrão para a nossa vida. Então, eu quero muito agradecer cada um de vocês, né, maneira como cada um tem contribuído para esse conteúdo chegar até nós, né? Então, é isso que eu queria falar. Ademir, muito obrigado pelos comentários. Muito interessante também, você já está vendo a parte de aplicação, né? Você pensando de maneira prática com esses ensinamentos que a gente pôde ver em Romanos. Então, muito obrigado. Com certeza a gente vai passar sua gratidão para o William também, viu? Muito obrigado, Ademir. Amém. Obrigado. Sueli, você iria comentar algo? Eu gostaria. Boa noite novamente, né? Eu quero agradecer. Uma coisa que ficou bem nítida foi sobre que ele levava o nome de Jesus a todos os lugares, né, William? Ele frisou várias vezes, e dá honra, né? Então, eu quero... Tem uma escritura que está em Eclesiastes 9:10, eu gosto muito, se eu não me engano. Diz assim, tudo que tiver que fazer, faz o melhor que puder, né? E eu conheço mais da versão de anos atrás, né? E é assim que eu vejo esse grupo, né? Você, Sérgio, Bruno, o William, que estava aqui, o Denilson, mesmo o Daniel, que está conosco, que já deu aula, né? Honrar vocês têm sido excelentes. Esse final de Romanos foi profundo, com muita responsabilidade. É muito claro ver que o William se dedicou com a ajuda de vocês, né? Quero pedir perdão se às vezes eu faço alguma pergunta meio difícil. Essa semana inteira, o que o Denilson falou, o que você falou, Sérgio, o Bruno também, ficou assim, William, né, na minha mente sobre leis e mandamentos, né? Eu não vou fazer pergunta hoje, eu até iria, mas eu não vou. Mas eu só quero agradecer, tem sido excelente ver que é direcionado vindo de Deus mesmo, né? E é isso, muito obrigada, e se Deus quiser, eu quero estar nessa aula de Isaías, aprender mais. Eu sei que eu tenho muito a aprender, cada um de nós, né? Independente de tempo de cristão, temos muito que aprender. Eu quero muito honrar mesmo o nome de vocês diante de Deus, dos meus irmãos e irmãs em todos os lugares, né, no nosso país, e é isso. Muito obrigada. Sueli, eu que agradeço, e você não precisa pedir desculpa de maneira nenhuma por fazer as perguntas. Muito pelo contrário, eu acho que elas contribuíram muito, trouxe muita coisa para a discussão. Às vezes, quando alguém pergunta e alguém pode explicar e comentar algo em cima, acho que isso enriquece muito. Então, muito obrigado pela participação, pelas perguntas, por estar com a gente aí. Agradeço de todo o coração mesmo, viu, Sueli? Você é sempre bem-vinda. Obrigada. Imagina. Alexandre? Amém, Sérgio. Eu também queria agradecer, cara,
Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque é Ele que torna possível, né, tudo isso. Agradecer estar unido com cada irmão e irmã aqui. Alguns eu não conheço, outros sim. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer pela escola bíblica, que, ao meu ver, é uma ferramenta poderosa na mão de Deus para avançar o reino e que cada vez mais tem se fortalecido e vai se fortalecer, porque Deus tem um propósito. Agradecer por cada um, né? De vocês, o Sérgio, o Denilson, o Bruno, o William, como a irmã bem falou, é o meu pensamento, é o zelo, né? E a responsabilidade. Talvez, se fosse eu, poderia transferir para outro, né? Pedir ajuda para outro. Mas o William, ele pegou, ele gravou, aí deixou tudo preparado aí para nós, e como o irmão também falou, né? Para a gente receber prontinho, né? Sentarmos aqui e recebermos. Então, eu só tenho que agradecer, não pude participar de todos, mas até isso tem o zelo e o cuidado, né? Porque fica gravado, nada impede de eu ir lá e assistir, marcar e anotar e aprender. Não é a mesma coisa que ao vivo, mas eu posso ter o conteúdo da mesma forma. E sobre o que ele passou hoje, uma coisa me chamou muita atenção. Eu até marquei aqui lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí ele pega, o irmão até, o Claudemir, né, ele até fala do link que ele faz de Romanos com os evangelhos. Ele pega coisas que ele fala na carta aos Romanos, ele tirou de Cristo, né? Dos ensinamentos de Cristo que estão lá no Evangelho. Então, é essa escritura. Se eu imitar Paulo, eu já vou estar imitando Jesus Cristo, porque Paulo era um verdadeiro imitador de Cristo, né? E o ponto de como ele tinha a missão enraizada no coração dele. Ele entendeu lá no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Cristo. A partir daquele momento ele entendeu, né? O Espírito transformou a vida dele, que foi também o que o William falou. Então, essas coisas me chamaram muita atenção, né? Se não é o mais, Paulo, para mim, é um dos que mais me incentiva na palavra de Deus. É um dos maiores homens de Deus para mim. A gente tem muitos, né? E acho que cada um aqui vai ter um. Eu prefiro esse, eu acho aquele, eu acho Moisés, Isaías, que é o próximo, né? Mas Paulo é um homem, para mim, particularmente, que me inspira muito. Mas é isso, irmãos. Muito obrigado. Foi uma alegria estar com vocês. E como a irmã falou, né? Espero poder estar no próximo de Isaías aí. Vamos ver como que vai ser. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Também espero que você possa estar com a gente aí a partir da semana que vem, viu? Obrigado porque você gostou e porque isso tem te ajudado a pensar. Quando a gente pensa em Paulo, sem dúvida, eu acho que ele é um grande impacto para todos nós, né? Que queremos seguir a Cristo e ter um exemplo como ele. Mas muito obrigado por suas observações. Shirazawa, também conhecido como Antônio, por favor. Não, muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos aí. Na verdade, hoje eu queria muito agradecer, né, expressar a minha gratidão. Eu acho um privilégio enorme estar aqui para ouvir a palavra de Deus, estudar a sua palavra. Eu acho que enriquece muito. Então, aí tem todo o trabalho, né, das pessoas que estão aí. Então, segue aqui a minha gratidão por todos que fazem essa aula bíblica acontecer, né? Muito obrigado ao William aí por todo o trabalho. Eu sei que tem muito, né? Muita leitura, muita dedicação, e a gente não faz ideia muitas vezes do quanto custa, né? Tem um longo processo para chegar em alguns poucos minutos, né? Então segue minha gratidão. E também expressar o que esse versículo-chave, né, que o William traz para a gente de Romanos 1, no versículo 17, quando ele fala sobre a justiça de Deus, e depois também ele fala no capítulo 12, né, eu acho incrível isso,
para mim significa tanto, tem tanto significado, quando ele fala para deixar a justiça na mão de Deus, né? E no capítulo 1 ele fala uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E nesses poucos anos de vida que eu tenho experimentado, e a gente vive algumas situações muito interessantes, onde essa escritura vem de encontro, né, à nossa vida real, é isso que a gente vive no dia a dia, quando você tem que encarar esse senso que eu tenho muitas vezes de justiceiro, sempre tive, foi uma coisa sempre muito forte, e ter que encarar alguns desafios na vida, né, quando outras pessoas vêm contra nós. E confesso para vocês que tem sido, assim, uma reflexão muito profunda, né, do que significa realmente você deixar com Deus toda e qualquer questão relativa à vida civil, né, ou qualquer outra, tanto faz, e confiar que Ele, sim, fará a verdadeira justiça. Não cabe a mim a procurar necessariamente a justiça. E me lembra muito o Tiago 2, que eu gosto também, quando ele fala, né, que a misericórdia prevalece e vai prevalecer sobre a justiça. Eu gosto demais disso. Então, essa mensagem de Romanos, esse versículo que o William pega como base, né, fazendo esse panorama, para mim tem assim um significado que eu acho difícil poder compartilhar com vocês de maneira tão esclarecedora do que significa. Algumas experiências para mim eu tenho experimentado, Deus tem me dado a oportunidade de tentar praticar isso. É um desafio enorme você não querer fazer justiça com as próprias mãos. A tendência acho que é inata nossa, né? Da nossa natureza, de querer ver a justiça. E eu sei que Deus tem trabalhado muito na minha vida, eu tenho aprendido bastante, então foi muito significativo. É isso aí, para não estender muito, muito obrigado a todos, foi um prazer, e eu espero também aí seguir com Isaías, ansioso aí para ver um pouco sobre esse profeta gigante das Escrituras. Muito obrigado aí. Antônio, muito obrigado, viu? Obrigado por compartilhar aí do coração também, a gente poder ouvir um pouquinho de você. Muito obrigado. Irmãos Denilson e Bruno, se vocês quiserem falar algo para a gente fechar, antes da gente poder concluir, fiquem à vontade. Obrigado, Sérgio. Só agradecer também a presença de todos aí a cada quarta-feira, né? Isso faz todo sentido para a proposta nossa de nos reunirmos para aprendermos de Deus, né, por meio uns dos outros. E assim a escola bíblica, né, vai continuar, né, nossos cursos também, e o ministério, né, de ensino como um todo. E peço a oração de cada um aqui para a gente seguir em frente de acordo com a orientação de Deus, né? Mas estou muito feliz, muito grato assim por essas últimas semanas, né, de Romanos e tudo que isso trouxe, né? A gente ainda tem preparado alguns materiais, né, a respeito de temas assim relativos a Romanos. Então essa série vai dar frutos, né, para além dos nossos encontros aqui, com certeza. Então é isso, né? Muito obrigado aí o Sérgio, o Bruno, que estão sempre à frente aqui da Escola Bíblica, e a todos, né, pela participação. Fantástico, me anima muito estar aqui com cada um de vocês. Obrigado. Obrigado. Irmãos, eu também só tenho que agradecer a vocês. Esses momentos aqui me lembram um pouquinho, acho que do que seria a prática de Romanos 16, quando a gente vai se inteirando cada vez mais, vai conhecendo a vida uns dos outros, a gente vai lembrando os nomes uns dos outros. Paulo fazia isso muito bem, né? Ele tinha muitas conexões, então é um momento muito especial, sempre saio tão animado, encorajado desses estudos. Gostaria de agradecer a participação de vocês, os irmãos que deixaram comentários aqui no chat também, né? A Carla, a Anitta, o Cláudio, Carla, a Toninho, Camila, muito obrigado. E eu acho que o que fica para mim dessa série de Romanos é que um homem tão zeloso por Deus, depois de um encontro com
o Cristo ressurreto com o Messias. A gente não pode esquecer que Paulo viu, ele viu com os próprios olhos o Jesus que a gente tanto sonha encontrar um dia, poder ver, poder abraçar, poder passar a eternidade ao lado dele. E esse encontro transformou a vida desse fariseu para sempre, né? E tudo na vida desse fariseu só fazia sentido a partir dos ensinos de Jesus. Então, quando ele descobre que Jesus é o Senhor da sua vida, a reação natural de Paulo é querer conhecer profundamente os ensinos desse Deus encarnado. E é por isso que ele vai lá e a gente vê os paralelos que o William fez, né? Dos ensinos do apóstolo com os ensinos de Jesus. Por quê? Porque a gente se rende aos ensinos de Jesus. Isso me inspirou bastante, me desafiou, e eu espero que também tenha animado muito o coração de vocês. Só tenho que agradecê-los por estarem aqui. Legal, obrigado, Bruno. Pessoal, é isso então. Queria muito agradecer a presença de cada um. De fato, para a gente é uma alegria poder estar juntos, compartilhando e aprendendo e trocando experiências, ouvindo os comentários. E espero realmente vê-los na próxima semana. Ótima noite a todos. Muito obrigado, viu? Amém. Amém. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Obrigada. irmãos e irmãs. Até semana Boa que noite vem, a se Deus todos. quiser. Obrigada. Tchau, gente.